Em vários episódios dessa série de vídeos que eu estou fazendo, eu já comentei que como os consoles, como os sensores de movimento utilizados para jogar Just Dance variam, então as formas de pontuar também variam. Então eu já cheguei a fazer vídeos específicos falando sobre alguns sensores e tal, mas eu nunca fiz um comparativo geral, então, né, por que não? Já vou deixar bem claro que a ideia desse episódio não é dizer qual é o melhor sensor de todos, ainda mais que geralmente cada um tem sua opinião formada em relação ao sensor que utiliza e pronto, acabou. Então eu não vou fazer parte do debate de vocês que fiquem brigando por qual sensor é melhor. E deixa essa briga nos comentários, tá, gente? Que eu quero ver, que eu vou até fazer pipoca pra ficar vendo. Eu acho que parte dessa briga é porque também nem todo mundo tem acesso a todos os sensores, né? Também convenhamos. Ter dinheiro pra ter todos os Just Dance para todas as plataformas é algo difícil. Mas é interessante você entender as diferenças de cada periférico. Não só ajuda você a já ter uma ideia de como pontuar melhor numa plataforma que você nunca jogou, quanto também pode até ajudar você a utilizar a sua plataforma melhor, saber como você pode pontuar nela melhor e até mesmo a saber como tirar vantagem dela caso o seu objetivo seja melhorar a sua dança, não só a sua pontuação. Antes de começar, eu vou dar uma classificação para cada sensor, né? Ou como diria meu orientador do TCC, uma taxonomia. Então, para os sensores que você precisa utilizar na mão, que você precisa segurar eles enquanto você está jogando, eu vou chamar de controles. Já para os sensores que fazem o rastreio do seu movimento, sem você precisar de um outro acessório para isso, eu vou chamar de câmeras. Então, estão prontos? Vamos lá então. Vamos começar com os controles. Como o jogo começou como exclusivo para o Wii, nada mais justo do que começar falando do Wii, né? E até porque também o sistema do Wii, como o do Wii U, é o mais simples em teoria para explicar como funciona. Então, para quem não conhece o Remote Controller, prazer, dentro dele tem um sensor chamado acelerômetro. Como a Wikipedia, deixa eu ler aqui, o acelerômetro serve para medir aceleração ou para detectar e medir vibrações. Então, para quem dormiu na aula de física, vergonha. A aceleração é a variação de velocidade durante um intervalo de tempo. E a velocidade é a variação de deslocamento durante o intervalo de tempo. Exemplo para ficar mais claro. Quando você está no ônibus e o motorista acelera, você acabou de entrar, ele começou a dirigir, então ele acelera. A velocidade do ônibus está sendo de zero, já que ele estava parado, né? Até chegar na velocidade que o motorista deseja estar. E, consequentemente, durante este intervalo de tempo, a aceleração foi maior do que zero, porque ele está acelerando, ele está mudando de velocidade de zero para algum ponto específico. Agora, se o ônibus estiver na mesma velocidade sempre, a aceleração vai ser igual a zero, porque a velocidade não está mudando. A velocidade é a mesma. Tá, Cadu, mas por que você está dando essa aula de física toda? Primeiro, porque física é importante. Segundo, eu vi física na faculdade, então, de nada. E terceiro, que é mais importante para esse vídeo, entender o conceito de aceleração é importante para você entender o que o acelerômetro faz ou deixa de fazer. Antes de eu começar a falar de pontuação, tudo aqui é especulativo, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Ok? Ok. Então, no caso do Just Dance, como o Wiimote usa o acelerômetro, ele vai usar variações de velocidade que estão sendo colocadas sobre o controle. Então, como o foco é na aceleração do Wii e pro Wii U, então é importante você ver se você está segurando o controle da forma correta, se você está realmente identificando os movimentos de mão que você precisa fazer e principalmente se você está movendo o controle de forma que, na hora que for para fazer os movimentos com uma certa aceleração, o controle mande para o jogo uma aceleração próxima do que ao esperado. Ou seja, você precisa saber empregar a velocidade correta para o controle. Aí que temos um dos principais problemas com relação ao Wiimote. Ele não sabe como a sua mão está posicionada. Ele só sabe para onde a aceleração vai. E dica, não está conseguindo pontuar muito bem no Wii ou no Wii U? Tenta reduzir um pouco a velocidade que você aplica no controle. Ou, como o pessoal diz, joga menos força no controle. Pode ser que, pelo fato de você aplicar muita velocidade, ele não reconheça os movimentos que você esteja fazendo
como da forma que ele espera que você faça. Ou seja, a palavra pro Wii e pro Wii U é o movimento da mão. Ah, Cadu, mas e o Wiimote Plus? Pra quem não sabe, depois de um tempo que a Nintendo lançou o Wii, eles fizeram um acessório pro Wiimote que dá uma informação a mais para esse sensor, e a informação a mais que eu vou falar daqui a pouco. Mas basicamente isso aumentava a precisão do controle em jogos, lógico, que tivessem compatibilidade com esse sensor. E depois de um tempo eles começaram a fazer versões do Wiimote com esse acessório incluído, já embutido dentro do controle. E pro Wii ou pro Wii U não é o caso do Just Dance, tá, gente? Na embalagem, se tinha alguma coisa sobre ser compatível com o Wiimote Plus, nope, nada, não muda nada, tá? O PlayStation Move foi a aposta da Sony para competir com o sucesso do Wii. Ele já veio com o acelerômetro e com esse sensor a mais, que posteriormente a Nintendo adicionou no Wiimote. Esse sensor se chama giroscópio. Então, segundo a Wikipedia, deixa eu ler aqui, o giroscópio serve apenas para verificar a direção. Então, imagina se ele sabe as acelerações, junto com a direção em que ele está, né, no plano tridimensional. Direção, tá, gente? Não é posição também. Mas, consequentemente, é como se ele soubesse como ele está se movendo pelo espaço. Ou melhor, como o espaço está se movendo sobre ele. Em termos de física faz mais sentido eu falar isso. Imaginando que o Just Dance utilize tanto o acelerômetro quanto o giroscópio, no caso do Just Dance, para o PlayStation 3 e para o PlayStation 4, e eu acredito que ele usa, é como se ele soubesse a direção para onde o controle está sendo direcionado. Se para um controle do Wii, a forma como você segura o controle também interferia, nesse então, assim, não tem jeito, você tem que realmente segurar o controle da forma correta, não tem jeito. Não quer dizer necessariamente que o nível de precisão dele vai ser absurdo, ou seja, se ele vai saber que você colocou a mão num ponto mais alto, num ponto mais baixo, esse mapeamento ele não consegue fazer. É como se ele soubesse a direção da sua mão. Por isso que é importante prestar atenção nos detalhes de mão com esses sensores, porque, sério, é muito fácil você achar que você está fazendo certo em termos de mão e, na verdade, quando você para observar o personagem como ele faz, não, ele está fazendo totalmente diferente do que você está fazendo. É muito fácil você deixar detalhes de mão passar. Joy-Cons do Nintendo Switch, ele também tem giroscópio e acelerômetro, então não vou entrar muito em detalhes, já que, no caso, o sistema dele é parecido com o do PlayStation Move. Já dançar com o celular, eu diria que tem um parênteses interessante, porque a qualidade da captura de movimento vai depender da qualidade dos sensores que tiver no seu celular. Então, por mais que o método de pontuação não varie, os celulares variam. Eu acho que até está mais comum. Os celulares vêm com os dois, mas antigamente tinha muito aparelho que ele vinha só com acelerômetro. E, spoiler alert, isso vai impactar negativamente na sua pontuação, tá? Eu já testei aqui em casa, não deu muito certo celular só com acelerômetro não. Então, eu não posso entrar muito em detalhes porque eu não conheço tanto de celulares, eu não sei se há muita diferença de qualidade hoje em dia os sensores de acelerômetro e giroscópio que eles usam hoje em dia. Se, sei lá, o celular usa um mais barato e o outro usa um mais requintado ou não. E até mesmo também é bom você ver se você consegue segurar ele bem, né, e ficar confortável de certa forma na sua mão. Pelo menos comigo, aparelhos muito finos acabam sendo muito desconfortáveis para jogar comparado a aparelhos com a lateral um pouco mais grossa. Então, vimos que no caso dos sensores, o segredo é você observar bastante nos detalhes de mão e saber controlar bem a velocidade. E agora está na hora de falar das câmeras. Então vamos começar com o Kinect 1.0, que é o Kinect usado no Xbox 360. Acho que a maioria deve saber, né, que o Kinect ele pega os movimentos dos jogadores em tempo real. Ele funciona à base de infravermelho. Ele, basicamente, ele faz o rastreio 3D do ambiente usando esses infravermelhos, ele calcula quanto tempo o raio infravermelho leva para ir numa direção e voltar. E aí, com esse mapeamento 3D, ele tenta, com um algoritmo, tenta achar formas humanas ou próximas de humanas. Após achar essas formas, ele vai tentar atribuir pontos equivalentes a essa forma. Ah, nossa, Cadu, como você sabe tanto sobre Kinect, Sonny? Nem te conto, nem te conto. A princípio parece até que a captura do Kinect é perfeita, né? Que é muito boa. Em teoria, é uma solução realmente barata e suficientemente boa para aplicações que precisam só do rastreio do corpo inteiro do jogador, mas
desde que não seja um rastreio muito preciso, que tem o nível de precisão que você precisa para um filme que usa captura de movimento, por exemplo. Só que essa versão do Kinect, ela só consegue fazer uma atribuição completa de pontos, né, do corpo para até 2 formas humanas, até 2 corpos. Como o Just Dance funciona para até 4 jogadores, eles veem formas de contornar essa situação atribuindo pontos a só partes do corpo. Então, ao invés de tentar dar um esqueletozinho todo bonitinho para todas as partes do seu corpo, ele tenta eleger partes do seu braço e partes da sua perna para você poder pontuar. Tanto que até o pessoal que joga no 360 sabe como é fazer passo que você precisa ficar sentado no chão. É horrível, né? Para não falar outra coisa. Lembrando que isso é só no caso do Just Dance por 360. Não quer dizer que todos os jogos de dança, todos os jogos pro Kinect no 360, que eles façam isso. Provavelmente, se o jogo é para 2 jogadores, ele não vai fazer isso. Ele vai tentar fazer a atribuição completa de todos os pontos, então a precisão vai ser bem melhor. Mas no geral, se você tem um espaço legal para jogar e não tem muita incidência solar, o Kinect 1.0 ele vai te dar uma boa experiência em como você se mexer no geral, incluindo, sim, mexer as pernas, que é algo que eu percebo que muita gente esquece de fazer, esquece de reparar, ou às vezes reparei, acho que está fazendo certo e não está fazendo certo. Sangue Wine, então, QQ. E principalmente quem jogava numa plataforma que utilizava um controle, ao ir para assessor de movimento, se a pessoa não estava habituada a prestar muita atenção em como movimentava as pernas, agora tem que aprender. Tem que mexer as pernas direitinho. Uma câmera, né, como sensor, te ajuda muito a aprender a fazer os movimentos mais abertos. Fazer os movimentos de uma forma que o sensor consiga identificar melhor. Então, ao invés de você tentar se preocupar em fazer um movimento, sei lá, assim, você vai tentar aprender a fazer assim. Ah, Cadu, mas no caso do Just Dance, se o Kinect 1.0 ele só pegava partes do corpo para você poder pontuar, o Kinect do Xbox One também faz isso? Felizmente, ele não faz isso. Eles realmente aprimoraram bastante a tecnologia do Kinect 2.0, tanto que ele, além de eleger mais pontos, ele consegue fazer a captura de até 6 esqueletos completos ao mesmo tempo. Ao ponto de passos que você faz deitado, passos que você faz sentado, ele consegue ainda capturar com uma certa precisão, pelo menos melhor do que a do primeiro Kinect. Em compensação, um sensor poderoso demais também tem suas desvantagens. Por algum motivo, os raios dessa versão do Kinect, eles conseguem ser absorvidos por alguns tecidos tingidos de preto e por alguns modelos de calça jeans também, dependendo do tecido, obviamente, né? Mas é um problema que eu enfrento muito com o evento de anime que eu trabalho. E também eles podem interferir no sinal de TV 3D, se a tecnologia 3D usada for infravermelho. E também, não sei se é impressão minha, mas pelo menos das experiências que eu tive, parece que o Kinect 2.0 ele é mais sensível à incidência solar. Então, se você puder evitar de bater sol na sua sala, melhor. Mas no geral, das câmeras, como eu tinha falado, elas ajudam muito você a ampliar, né, a saber expandir os seus movimentos na hora de jogar. E também prestar atenção na dança como um todo. Então, não quer dizer que elas sejam perfeitas e você consiga o nível de detalhamento do corpo que eles conseguem, sei lá, saber a precisão de você fazer um movimento assim ou assim. Eles não chegam a esse ponto, por exemplo. Já a PlayStation Camera é um caso interessante. Diferentemente do Kinect, a PlayStation Camera não usa infravermelhos. Ela possui 2 câmeras, então elas podem tanto ser usadas para capturar imagens em 3D, né, tipo um avatar da vida, ou uma ferramenta 3D em algum lugar, ou também eles podem usar uma câmera para captura de imagens e outra para captura de movimentos. Eu não sei qual desses modos a câmera funciona quando se trata de Just Dance, mas considerando que uma das câmeras é usada para autodances, eu imagino que a outra, que deve ser utilizada para captura de movimento, deve ser utilizada para tal fim. Como eu acho que a câmera funciona? Eu acho que eles utilizam os dados dessa câmera de captura de movimento, né, passam para o console, e o console ele tenta achar contornos a partir do contraste entre as regiões
para tentar delimitar o contorno do usuário. E a partir desse contorno conseguir eleger os pontos do jogador. Eu falo que essa câmera deve ser otimizada porque eles devem ter cuidado para não ter tanto desfoque de movimento. Só que esse eleger de pontos não consegue ser tão preciso quanto o do Kinect, porque você só está se baseando numa imagem bidimensional. Não é que nem no Kinect que ele está fazendo um mapeamento 3D do ambiente. Como a PlayStation Camera não utiliza infravermelhos, então você tanto precisa de uma iluminação boa, quanto de um espaço bom para poder jogar. E você contrastar bem com o ambiente onde você está, pode ajudar na captura de movimento, quanto também não ter luz atrás de você. E também como provavelmente ele está tentando capturar o seu contorno, mas deve ter vezes que você fazer um movimento rápido demais, a captura vai ficar borrada. Então me falaram muito que você fazer movimentos sutis, mais sutis na PS Câmera funciona melhor do que você fazer movimentos muito brutos. Então imagino que deve ser porque, como ele faz a captura de movimento através de um reconhecimento do seu contorno pela câmera, então se você se movimentar de uma forma mais nítida, fica mais fácil dele ver o seu movimento do que se você fizer pá, pum, e ele não vai conseguir pegar, ele vai achar que aquilo é só um borrão e keep going. Então, no geral, como um humilde youtuber que eu sou, com anos de experiência com o Just Dance e outros jogos de dança, pra mim não há uma plataforma perfeita, e sim aquela que vai te proporcionar a melhor experiência de acordo com o espaço que você tem e como que você se mexe. Porque enquanto com uma câmera você joga livremente, com controles, você e seus amigos não vão correr risco de terem suas pontuações trocadas, por exemplo. Ou se nos controles você precisa ficar de olho nas baterias, nas câmeras você precisa ter preocupação com o espaço de jogo e não sair do campo de visão da câmera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, caso você esteja na dúvida de qual sensor pegar ou não, a ter uma ideia mais ou menos de cada controle, das suas características e a decidir qual o melhor controle para você e como utilizar o seu sensor melhor também. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente nos comentários quais sensores você já utilizou, qual você gostou mais, qual você gostou menos e por quê. Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar aquele curtir e se inscrever e tocar o sino pequenino, o sino de Belém, para não perder nenhum vídeo dessa série de vídeos que eu estou fazendo. E é isso, gente. Já está aproximando, não esqueça de ser legais com os coleguinhas e continue dançando independente do sensor que você tem.